Mas antes de falar antes de lermos a palavra do Senhor, antes de meditarmos na palavra do Senhor, queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já tiveram uma dor de dente? Quantos já tiveram dor de dente? Deixa eu ver. Não, vou fazer ao contrário, então. Quem nunca teve dor de dente? Oh, glória a Deus, viu, Esther? Ó, vocês são privilegiados, viu? Se tem pouca, você viu que a maioria já teve dor de dente, né? E a menor parte, o mínimo, nunca teve. E para vocês que nunca tiveram e não vão ter em nome de Jesus, né? Primeiro começa com um incômodo, né? Você come alguma coisa gelada ou muito doce, aí dá aquele incômodo, dá uma sensação assim desagradável, aí você vai lá, escova o dente, faz um bochecho, tal, melhora. Passa um tempo, se você não for no dentista, aquele que é sábio, ou pelo menos tem, às vezes, dinheiro, né? Que às vezes a gente não vai ao dentista por causa do dinheiro, né? Não é porque é caro, não, porque é uma benção. Inclusive, tem a doutora Gabriela, né? Aqui, filha da Cris, ela está com o consultório aqui pertinho. Se você tiver com dor de dente, converse com ela. Ela vai te atender muito bem e fazer também um preço de irmão para você, tá bom? Né? E ó, não estou recebendo nada por isso, não, tá? É que é bênção, a gente tem que honrar aqueles, né? Que são os nossos irmãos também. E aí, quem não sente esse desconforto e não vai no dentista, o que acontece? Passa alguns dias e a dor volta de novo. E aí já não é um desconforto, começa a doer. Aí você vai, faz alguma coisa ali, toma um remedinho lá, uma dipirona, alguma coisa, e a dor some. Graças a Deus. Só que você também não vai no dentista, não vai tratar. Aí você começa a olhar, tal, tem um buraquinho preto lá no dente, lá, uma cárie. Você vai, esperar um pouquinho, quem sabe mês que vem, se sobrar um pouquinho, quando eu receber e tal. E aí vai passando o tempo, a dipirona vai resolvendo, né, o paracetamol vai resolvendo ali, e você vai levando, o buraquinho do dente vai aumentando, e daqui a pouco, no meio da madrugada, ele começa a doer. E aí você toma 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios, e aí não para mais. E você fica desesperado, querendo bater a cabeça na parede. Me acha o alicate que eu vou arrancar esse dente agora. E no outro dia, ou se você não sair procurando um dentista 24 horas, pelo amor de Deus, doutor, me arranca esse dente, faz alguma coisa. E aí você tem que fazer um canal, você tem que extrair, E é um desespero. Quantos aqui já tiveram uma experiência assim? Eu já tive, é desesperador. Só que, geralmente, quando está só com desconforto, ou só quando a gente percebe que algo não está indo bem, geralmente não é o suficiente para a gente ir atrás para resolver. É ou não é? Mas quando está uma dor desesperadora, aí você tem que parar tudo, porque na verdade você não consegue fazer nada com uma dor daquela. Você tem que parar tudo para poder resolver de uma vez aquele problema que já vem te acompanhando, era pequenininho, ficou agora insuportável. E na nossa vida, em geral, nós tratamos algumas situações da mesma forma que a gente trata essas dores no dente. Começa alguma coisa lá pequenininha. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço, que um dia, ele, falando com a esposa pelo telefone, eles estavam tendo ali uma conversa não muito agradável pelo telefone. E aí ele diz que eu reparei uma coisa. Aí ele me explicou o porquê. Aí ele falou que nesse dia que estava conversando no telefone com a esposa, teve uma conversa não muito agradável, e aí ela pegou e desligou o telefone. Não se despediu nem nada e desligou o telefone. Não deu tchau, depois a gente conversa, tá bom, tchau, a gente conversa depois. Ela simplesmente desligou o telefone. E aí, esse é
essa pessoa que eu conheço, esse homem, ele falou assim: a partir desse dia, se ela também não se despediu de mim, a partir desse dia também eu não me despeço mais. Então estava lá falando no telefone: ó, tudo bem, amor? Ó, vou chegar hoje em umas 7 horas, tá bom? Aí desligava. Mas começou como? Começou num dia que a pessoa não estava tendo um bom dia ali e desligou o telefone, não deu tchau, e aquilo que era aparentemente... É simples isso, gente. Dá para resolver? O que vocês acham? Você acha que a pastora Gisele desligar o telefone na minha cara sem dar tchau, você acha que isso dá para resolver? Ou você acha que isso aí é divórcio, não tem jeito? Dá para resolver, não dá? Só que o que acontece se eu não chegar em casa e falar para ela assim: amor, sei que você estava bravo comigo, né? Sei que não estava boa a situação, mas, poxa, pelo menos dá tchau. É tão ruim, né, a gente se despedir e tal. E por mais que a gente ficasse ali tratando do assunto, aquilo ia ser resolvido, sim ou não? Mas quando não é resolvido, o problema vai aumentando e acrescentando outras coisas até que não tenha jeito. E eu quero que, com esse pensamento, com esse entendimento, nós vamos agora nos debruçar sobre uma palavra que está lá no primeiro livro do profeta Samuel. Vamos lá, vamos fazer o Bíblia na mão? 1, 2, 3, hashtag Bíblia na mão! Glória a Deus, hoje eu trouxe uma bem grandona aqui, ó. Essa daqui é grande, hein? Ontem eu dei uma passadinha na volta lá na casa do Júlio e da Érica. Tomar um café com eles lá. O Júlio tem um monte de Bíblia lá, quase que eu peço umas para ele lá também. Tinha tipo de Bíblia lá. Eu falei: olha, estou precisando comprar mais umas também. Não é inveja, não, é que é importante, é bom. É que a gente hoje tem muitas Bíblias eletrônicas também, né? No celular mesmo você consegue várias versões. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Vocês estão bem? Vocês estão confortáveis? Vocês estão com sono, não? Hoje eu acordei a Gabriela. Gabriela, vamos para a igreja, Gabriela, está na hora. Papai, a igreja está fechada, papai. Ela estava com sono, né? Papai, a igreja está fechada. Tá não, filha. Tá de noite, papai. Não vamos para a igreja, não? Vamos sim, vai até a igreja. Você está igual? Quantos estão igual a Gabriela aqui? Não queria levantar hoje, olha lá. Olha lá, a Ângela também, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, a gente está assim também, né? Ah, não acredito, eu acho que a igreja está fechada, não vou não. Mas glória a Deus que mesmo com sono, cansado, você está aqui e o Senhor vai falar conosco. Quem está com sono e quem não está com sono. O importante é estar na presença do Senhor, amém? Então vamos ler aqui. Vocês sabem que eu gosto sempre de ler e ir extraindo algumas coisas do texto e hoje não vai ser diferente. Diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: olha só o que Samuel disse ao povo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disseram mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, né, algumas versões têm um acento, Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá
E olha só que interessante. Tiraram água e derramaram perante o Senhor. Inclusive, falando água, se algum dos diáconos puder trazer um copo com água para mim, por favor. Então, eles congregaram-se, reuniram-se. Já estava no caminho, né, Giva? Aí, ó. Giva já estava preparando. Glória a Deus. Obrigado, querido. Obrigado, Adriano. Congregaram-se em Mispá, reuniram-se, né? Se ajuntaram, porque eles estavam espalhados, eles estavam distantes. Então, o primeiro passo, se reuniram, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Vou fazer uma pausa aqui na leitura, porque tudo começou, o Senhor começou a falar comigo, justamente quando eu, lendo as Escrituras certa feita, eu me deparei com essa situação. Falei, então o povo estava lá e se reuniram, Samuel congregou o povo, eles se reuniram, e eles, né, tiraram água, porque para tirar água lá, ainda mais para o povo todo, pensa, era de poços, tinha que ficar tirando, carregando, né? Colocando talvez num recipiente maior, o pessoal beber. Mas eles não, depois de todo aquele esforço que eles fizeram, e algo que era essencial para eles. E a água é essencial, mas também é algo que quando a gente está com sede, é algo também que nos dá prazer, nos revigora o nosso físico, sem falar também que é essencial. O corpo humano não sobrevive 3 dias, mais que 3 dias sem água, né? Aproximadamente isso, a pessoa morre de desidratação. Então, eles pegaram aquela água que eles retiraram e eles derramaram diante do Senhor. E eu quero que você grave isso, porque nós vamos falar, porque o centro da mensagem de hoje, pegando a ideia que eu já passei no início, o centro está aqui. Foi para essa parte que o Senhor chamou a minha atenção. Eles tiraram água, mas eles não beberam aquela água, eles não saciaram a sede que eles estavam no momento. Eles derramaram diante do Senhor e jejuaram aquele dia. E ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Continua nesse, põe na versão corrigida, por favor. Inclusive, pode deixar na corrigida, que a minha Bíblia é a versão corrigida, essa daqui, que eu estou hoje. Olha só. Congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel e os filhos de Israel em Mispá. Pode continuar. Ouvindo, pois, os filisteus, que eram os inimigos, eram os povos ali que oprimiam o povo de Deus. Eles ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, reunidos em Mispá. Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia, com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, entre Mispá e Sem, chamou o nome dela Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado,
a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. Amém, queridos? Glória a Deus. O contexto aqui que nós lemos é importante para que a gente possa entender o que estava acontecendo e a maneira sobrenatural que Deus agiu. Porque se Deus fez com o povo de Israel, Ele também pode fazer na nossa vida. Se Deus foi poderoso e ainda é poderoso para agir dessa forma, lá nos dias de Samuel, Ele continua sendo o mesmo Deus agindo entre nós. E com certeza em algum momento, alguma outra oportunidade, eu já devo ter falado algo a respeito disso, mas eu quero chamar a tua atenção, quero que a gente volte a atenção para algumas chaves, para alguns detalhes importantes que vai nos ensinar e vai nos capacitar a vencermos os nossos inimigos, as nossas lutas, e nos vermos libertos dos nossos inimigos. Amém? Todos nós temos de alguma forma, alguma coisa que tenta nos oprimir. Satanás, ele nunca descansa. A Bíblia fala que ele é como um leão que está ao nosso derredor. Ele está bramindo, como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele também não dorme, ele não descansa. Os demônios estão ao nosso redor, buscando uma oportunidade para nos derrotar, para nos destruir, para acabar com a nossa vida. Então é necessário que nós estejamos atentos. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, o povo de Israel, eles estavam numa condição de escravidão, de servidão, estavam sendo subjugados pelos filisteus. Por quê? Em primeiro lugar, que a arca do Senhor já estava distante. E a arca representava a presença do Senhor. Era sobre a arca que a presença do Senhor se manifestava. Sobre ali a tampa da arca, que era chamada também do propiciatório. Era a tampa de ouro, com 2 querubins, com as asas estendidas, que estavam olhando um para o outro. E era sobre a arca que a presença de Deus se manifestava. E como nos dias de Eli, os seus filhos se esqueceram do Senhor, fazendo aquilo que era errado. O Senhor também se esqueceu deles, e a arca foi tomada, os sacerdotes ali, Ofni e Finéias, foram mortos. Mas Deus já havia preparado e levantou um agora, chamado Samuel. Mas a arca estava distante do seu povo. Antes o tabernáculo estava ali erguido em Siló, e a arca foi tirada de Siló, ficou entre os filisteus não puderam com ela, que a presença do Senhor, ela não é suportada, principalmente por aqueles que não andam em santidade. No povo de Deus, por causa da falta da santidade, eles não puderam, a presença de Deus não permaneceu ali, trouxe morte ali, trouxe destruição. Imagina então, quando os filisteus resolveram colocar a arca da presença do Todo-Poderoso diante da estátua de Dagon. O que aconteceu? Eles colocaram a arca lá diante de Dagon, no templo de Dagon, e no outro dia a estátua estava caída com o rosto em terra perante a arca do Senhor. Colocaram a arca de novo de pé. A estátua de Dagon de novo de pé, e no outro dia, quando eles chegaram lá de novo, a estátua estava lá, prostrada diante da arca. Eles perceberam que não tinha como, eles começaram a sofrer doenças, situações de terríveis no seu corpo, e eles falaram: não, a gente não tem como resistir a uma presença de um Deus santo no nosso meio. O nosso Deus é santo. E o inimigo não suporta a presença dele. Por isso que quando você chega cheio da presença, eles têm que sair. Os deuses deles têm que cair por terra diante da presença do Senhor. Quando Jesus chegou lá em Gadara, ele não precisou procurar nenhum endemoniado, mas o endemoniado chegou até ele, se prostrou e falou: o que nós temos contigo? Que você veio nos importunar antes da hora? Porque eles não suportam a presença, e você
é a arca do Senhor também, que transporta, que carrega a presença do Senhor com você, amém? E por conta disso, por conta desse afastamento, eles começaram a ser oprimidos, perseguidos, subjugados. E aqui nesse texto são apresentadas 5 condições para a libertação. A primeira dela é converter-se a Deus de todo o coração. Nós vamos ver no início lá que foram as atitudes do povo. Converter é mudar o caminho, mudar a direção. Então estava indo por um caminho, mudou e agora está indo em outra direção. Mas não é com o coração parcial, é de todo o coração. Você vê que toda vez o Senhor sempre frisa isso, que precisa ser de todo o coração. Não adianta ser de forma parcial, não adianta ser apenas no domingo, apenas no grupo de alívio, não. Precisa ser de todo o coração. Também tirar todos os deuses estranhos. E junto com os deuses estranhos, tirar os astarotes. É interessante porque vem falando sobre isso. Está lá no versículo 3, se eu não me engano. Coloca aí de novo. Parece um pleonasmo, parece redundância. Ó, Samuel dizendo à casa de Israel. Samuel falando assim, vocês querem ser libertos dos seus inimigos? Vocês querem vencer essa situação que tem te aprisionado? Vou trazer para você. Está com uma situação aí, que tem algo que tem aprisionado a tua vida, um vício, né? Uma luta, um espinho na tua carne que você tem aí lutado e não consegue. Veio o profeta do Senhor, o homem de Deus e disse, vocês precisam de todo o coração se converter ao Senhor, tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Espera aí, Astarote não é um deus estranho? Sim ou não? E por que ela fala? Tirar os deuses estranhos e os astarotes. Parece que é redundância, não é? Mas há uma pequena diferença. Porque Astar, né, ou Astarte, é a deusa lá, né, lá dos Sidônios, e é também chamada de Astarote, e que lá na mitologia desse povo fala que era a esposa de Baal, né? Baal era um deus masculino, e a sua esposa, Astarte, Astarote, né? Alguns nomes que a Bíblia dá, era a deusa dos Sidônios, dos fenícios também, e de alguns outros povos ali da região da Palestina daquela época. Então o que acontecia? Existiam os deuses, mas eles pegavam e faziam pequenas estatuetas desses deuses. E essas pequenas estatuetas, eles levavam para dentro da sua casa. Então vamos ver, tem lá o templo a Baal, tem lá o templo para Astarote, alguns lugares chamados de Azera também. Mas também as pessoas faziam pequenas imagens, pequenos ídolos daqueles deuses, Edeilson. E eles levavam para a sua casa. Então, quando talvez Samuel dissesse para alguns, olha, vocês têm que tirar os deuses, né, estranhos. Aí ele falou, não, na minha terra lá não tem. Mas tem lá uma miniatura dele, lá dentro da tua casa. Você não está indo lá, né, fazendo uma peregrinação até algum santuário que tem aí pelo Brasil, para adorar nenhuma imagem lá, mas talvez você tenha uma pequenininha lá dentro da tua casa, lá dentro da tua gaveta, lá escondidinho. E lá, às vezes, quando você precisa, você se apega naquilo e fala, olha, me ajuda. Porque um Deus é todo aquele, um falso Deus é todo aquele que se coloca na condição do Deus verdadeiro, só que ele não é. O que eu estou querendo dizer com isso? Pastor Daniel, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo entender qual que é a diferença.
por que que é diferente? E o que isso tem a ver comigo? Né? Eu vou dar um pequeno exemplo. O adultério não está presente no teu casamento, de você sair, ir lá, né, acertar algo com uma prostituta ou com alguém lá, alguma pessoa, ir lá, se deitar com ela, cometer o adultério lá, sujar, né, o templo do Espírito Santo, pecar contra Deus, contra a sua esposa, contra a santidade do casamento. Talvez você não tenha essa prática. Glória a Deus pela sua vida. Mas às vezes, um Astarote lá, que é um celular, que você está com ele lá, você traz o adultério em pequenas porções, pequenininho, para dentro da tua casa e diante dos teus olhos. Você não está lá, mas você está olhando aqui, e no teu coração você está desejando. Você está me fazendo entender? O Espírito Santo está falando. Porque às vezes a gente não está lá, né? Com as R15, com os fuzis, com as metralhadoras roubando o banco. Mas às vezes em pequenas coisas, o filho vai lá e abre a carteira do pai e pega R$2. A esposa vai lá e pega, ou o esposo também vai lá e pega lá aquele dinheirinho que está guardado lá. Você não está assaltando um banco. Não está lá diante do inimigo lá, da estátua do Deus inimigo lá. Mas você está levando essas pequenas porções para dentro da tua casa. Os deuses ficavam lá, nos altos, nos altares que eles erguiam, nos templos. Mas os astarotes, os baalins, eram levados para dentro de casa. E Deus não quer apenas que a gente tire, porque tirar, né, os altares lá dos deuses é fácil, né? O pessoal vai lá, pega a marreta, quebra tudo, tal. Aí vem o Espírito Santo e fala: agora pega esse que está aí na tua gaveta, pega esse aí que está escondidinho aí, ó, no guarda-roupa, lá no fundo do guarda-roupa, e joga fora. Lança fora. Aí é mais difícil. Porque o grandão está todo mundo vendo. E às vezes a gente precisa prestar contas perante a sociedade, né? Mas quando a gente está lá no oculto da nossa casa, embaixo da nossa tenda, ninguém está vendo. Então a gente fala: esse aqui é tão pequenininho, né? Está fazendo mal para ninguém, está guardadinho aqui, deixa ele aqui. Mas os olhos do Senhor estão em toda parte. E Samuel falou assim: não adianta você só ir lá e quebrar, tirar os deuses. Tira também os astarotes da tua casa. Amém? E o Senhor continuou falando por meio do profeta Samuel, dizendo assim, né? Depois de tirar os astarotes, preparar o coração perante o Senhor. Há uma preparação. E depois servir ao Senhor. Então Samuel falou isso para o povo: olha, vocês querem se ver livres dessa escravidão, vocês querem libertação para sua família, para o seu povo, façam isso. E o povo ouviu a voz profética. O povo ouviu o homem de Deus. E eles se congregaram, eles se reuniram. Você pode ver que quando uma pessoa está distante do Senhor, ela não quer se congregar com os outros. É ou não é? Quando a gente está sentindo mal, sentindo que pecou, que errou, fraco, a gente quer ficar lá no nosso quarto, lá quietinho, escondido. A gente não quer estar junto com o nosso irmão. A gente não quer se reunir, a gente não quer vir para a igreja, a gente não quer ir para o grupo de alívio, a gente não quer estar junto. Mas Samuel, ele congregou o povo e todo o povo falou: eu
já basta, já chega dessa escravidão. É tempo de nós sermos libertos. Vamos nos congregar, vamos nos reunir, porque o homem de Deus tem uma palavra para nós. E eu sei que o Senhor vai nos dar livramento, se nós verdadeiramente entendermos e fazermos aquilo que o Senhor tem nos pedido. Nós seremos livres dos nossos inimigos. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã também. O Senhor nos congregou, porque Ele tem uma palavra para nos dizer, para que nós sejamos então livres dos nossos inimigos. Amém, queridos? E aí, queridos, nós vemos que Samuel, ele começou então, depois que o povo se reuniu, eles tiraram água, e eles lançaram a água, derramaram aquela água perante o Senhor, né? E jejuaram o dia inteiro. E eles confessaram os seus pecados. Então, nós vemos aqui que o povo verdadeiramente preparou o seu coração para a vitória que eles precisavam. E nós vamos falar aqui brevemente, rapidamente, não vou me detalhar muito em alguns pontos, sobre 10 preparações de Israel para a vitória. E por que que você precisa ouvir isso? Talvez tenha uma situação na tua vida que tem te aprisionado, tem te escravizado, tem batalhado contra você, e você precisa dar um basta nisso. E a primeira parte você já fez certo, você já se congregou, você já se reuniu, você está aí sentado ouvindo a voz do profeta de Deus, que nessa noite aprove o Senhor, nessa manhã aprove o Senhor que fosse eu, mas qualquer um que o Senhor colocasse aqui como seu servo, falaria a palavra e você da mesma forma ouviria, porque não é a voz de quem está dizendo. Você está ouvindo a voz de Deus, mas no meu timbre, através de mim, mas a voz é do Senhor, vem do Senhor. E é Ele que está falando com você. Você está lutando contra a depressão. Você está lutando contra essa amargura que se enraizou no seu coração. O Senhor diz que tem pessoas que não estão conseguindo perdoar. Não estão conseguindo perdoar o seu irmão. Não estão conseguindo perdoar o seu marido. Ou o marido não está conseguindo perdoar a sua esposa. Isso se enraizou e você já não consegue vencer mais. Aquilo tem te aprisionado, os pensamentos, a angústia, a mágoa tem aprisionado o coração. Tem pessoas que hoje estão reunidas aqui, mas foi porque disseram: Senhor, basta, eu preciso me ver livre dessa angústia na minha alma, dessa depressão na minha alma. Alguns estão tentando uma cura física. Cada um de nós em certa área precisa ser livre de algo. Talvez uma libertação na área financeira. Paga 2 contas, chegam 3. Paga 3, chegam 5. E é aquela angústia, aquela situação difícil, aquela preocupação que não cessa. E eu sempre que tenho oportunidade em algum dos discipulados, algumas conversas que eu tenho com algumas pessoas e elas vêm relatando problemas, eu falo: você já parou para perguntar ao Senhor o porquê que isso está acontecendo na sua vida? Será que essa dorzinha no dente que deu aí, se hoje ela parar, você vai no dentista para ele restaurar por completo? Ou você vai fingir que você não teve aquela dor e vai continuar até que não tenha mais jeito? Tem pessoas que fazem algo e aí ela por si só, eu estava com o coração tão dolorido, tão angustiado porque eu tinha pecado, mas sabe, eu orei, pedi perdão, isso aí foi ontem, está tudo bem, eu vou seguir minha vida, eu não preciso confessar isso para ninguém. Eu não preciso falar isso para ninguém, importante que eu estou bem, passou. É a dor do dente que sumiu e aí você fala: está tudo bem, meu dente está bem, parou, não está doendo. Só que o Senhor está querendo dizer que não.
o diabo está te enganando. Você que falou assim no teu coração, eu desiludi do meu casamento já, eu não vou ficar criando caso, mas eu vou seguir minha vida aqui, sei lá, depois passa isso. O Senhor está dizendo que não, que você precisa abrir o teu coração, você precisa pedir perdão e perdoar também. Se preciso, fale com o seu discipulador. Eu acho tão bonito quando um casal chega para o discipulador e fala, olha, nos ajuda aqui, eu quero ouvir um conselho, a gente precisa de ajuda. Nós já fizemos isso, né, Gi, quando foi preciso. Chegar nos nossos discipuladores e falar, olha, a gente nessa coisa, a gente não está conseguindo resolver sozinho. A gente precisa de ajuda. E aí os nossos discipuladores vêm, falam conosco e a gente consegue resolver. Mas quando a gente esconde, quando a gente guarda, a gente fica aprisionado naquilo. Eu costumo dizer que o casamento é muito bom. Para a Vanessa, né, que vai casar em breve, né, o Alex vai casar em breve, casamento é muito bom. Casamento é bom demais. Porém, quando as coisas não estão certas, parece que você já está no inferno já. Você nem morreu, já está no inferno. O negócio é difícil. Estou falando besteira aqui, gente? Quando está tudo bem, tudo resolvido, tudo certo, tudo na presença do Senhor, é tão gostoso, né, Ângela? Você gosta de Paulinho, Ângela? Quantos anos vocês estão juntos já? 33, né? Então, é tão gostoso que... Sabe quando é tão bom e tão bom que você até perde a conta? Quando é bom, você não fica lá contando, né? Você, quando está comendo os pedaços de pudim lá, você fica contando as colheradas que você está dando? 1, 2, você come e fala, que delícia, né? Casamento é assim, não importa se você sabe quantas colheradas você já deu, mas você sabe que é bom. Mas quando as coisas não vão bem, é tão difícil. Dá vontade de falar, Senhor, me leva para a glória logo, Senhor. Senhor, que o Senhor não levou Elias, mas Senhor, pode me levar? Elias não deu certo, mas Senhor, já está bom, já basta, me leva. Já tive situações assim no meu casamento, poucas vezes, pouquíssimas mesmo. De 25 anos que faremos esse ano, em outubro, pequenas porções, muito pequenas, mas já senti essa angústia já. Já sentiu também, Gi? Mas quando as coisas são acertadas, fica tão gostoso, né? Aí você olha e fala, Senhor, eu estava querendo morrer antes, mas não me mata não, está tudo certo. Deixa um pouquinho mais, ela estava precisando resolver a situação. Né? Agora está tudo bem, Senhor. E é tão bom quando o Senhor vem, como um cirurgião dentista, como um dentista vem lá com os aparelhos dele, vai tratando, vai tirando a cárie, vai colocando de volta o que tinha sido comido, né, pelas bactérias lá, que vai corroendo. E olha só, eu estou falando dessa forma para que você entenda que a gente não está falando lá do povo de Israel, que nós estamos falando de nós, amém? Está dando certo? Você está conseguindo entender isso? Porque se a gente entender tudo sobre a história de Israel, e não entender que o Senhor está falando conosco hoje, não vai adiantar muita coisa. A gente precisa entender que o Senhor está falando conosco. E a primeira coisa das 10 preparações de Israel para a vitória, é que lá no versículo 4 fala que eles tiraram os Balaíns e Astarotes. Põe lá no versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e Astarotes e serviram só ao Senhor. Aquelas estatuetazinhas, o santinho dele, as coisas que eles se apegavam, eles tiraram. Falaram, quer saber? Eu não preciso disso. Eu quero servir só ao Senhor. E a segunda preparação que eles fizeram, depois de tirar, foi servir só ao Senhor, colocar o coração puro diante do Senhor. Né? Novamente falando aqui sobre música, mas a música está muito voltada também com a adoração. E às vezes a gente adora ao Senhor como a gente adorou aqui no início e foi tão gostoso. Mas às vezes também o diabo quer que a gente adore também, né? Os outros deuses também, e às vezes o adorar está num cantar uma música, assistir uma coisa.
Você começa a assistir alguma série lá, começa a falar sobre bruxas, sobre ocultismo, satanismo. Aquilo lá é como se você estivesse ali num altar e você ali também adorando aquilo, porque você acaba gostando. Você começa a assistir uma série e você vê que tem algumas coisas que não são boas, que o Senhor não se agrada, mas aí você persiste em assistir. No segundo, terceiro capítulo, você já tem certeza que Deus não se agrada daquilo. Mas você quer terminar de assistir porque você quer saber o que vai acontecer na história. E é aí que o diabo prende, às vezes, a gente. Mas o Senhor quer nos dar a liberdade total, para que nós possamos adorar somente a Ele. E olha só, a terceira preparação é que eles se reuniram para orar. Quantos aqui estão fazendo a minha casa de alívio aqui? A minha casa de alívio. Quantos estão fazendo? Você reúne a tua família para orar, para buscar ao Senhor. Inclusive essa semana, vocês viram a ausência, né, do vídeo lá, devido ao ocorrido com o pai do nosso apóstolo Alain. Vocês perceberam que não houve ali o vídeo tudo. Mas nessa semana agora nós teremos em nome de Jesus. Mas o que eu vou dizer para você? Você está esperando o vídeo lá, com a palavra do pastor, tudo. Mas deixa eu falar algo para você. Você não precisa do vídeo. Então você que não se reuniu ainda, é até domingo, né, que o pastor sempre fala. Faça isso hoje. Nós faremos hoje isso, porque nossos dias também foram corridos depois. Faremos isso hoje, Gi. Vamos reunir a nossa casa. Vamos adorar o Senhor. Vamos ler uma palavra. Meditar numa palavra. Pode ser até essa palavra que o Senhor está falando aqui conosco. Você chega lá e fala, igual os baalins que você precisa tirar da sua vida. Amor, o que a gente precisa tirar aqui desses astarotes? Igual os baalins, a gente tem que tirar tal coisa. E aí, faça a tua casa de alívio lá, amém? Eles se reuniram para orar. Derramaram água como um símbolo do derramamento dos seus corações a Deus em oração. Então aquele derramar da água, derramar um pouquinho aqui, ó. Foi isso, Senhor, isso aqui poderia estar saciando a minha alma, meu físico, mas eu derramo perante o Senhor. Rasgue o teu coração diante do Senhor. Sabe quando alguém quer pedir desculpa? Já viu dois irmãos que brigam e a mãe chega e fala, pede desculpa para ele, pede desculpa para o seu irmão. Aí, desculpa. Aí o outro, desculpa. Dá um abraço, seu irmão. Você acha que é assim que o Senhor quer que a gente busque Ele em oração? Pede desculpa para Deus. Seu discipulador chega e fala, vai, pede perdão para Deus. Deus, desculpa. Derrama o seu coração diante do Senhor. Pronto, já fiz o que você me pediu. Você acha que é assim que o Senhor se agrada? Não é. E há algo poderoso que aconteceu, porque isso aqui foi um ato profético. Eles pegaram um pouco de água e derramaram perante a presença do Senhor. Um pouco. E por mais que a água que você pega nos baldes, se você for comparar com a água dos rios do oceano, o que é um pouco de água no balde? Mas Deus entendeu o que eles estavam fazendo ali, e vocês vão ver a resposta que o Senhor deu através daquele ato profético. Foi um ato profético ali, evangelista Fátima. Foi um ato profético que eles fizeram. Eles pegaram algo físico e derramaram diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, o nosso coração, conforme essa água também nós derramamos perante a Tua presença. Eles confessaram, eles jejuaram o dia inteiro. Eles confessaram os seus pecados contra Deus. Eles começaram a abrir, rasgar o coração. Senhor, nós pecamos, nós adoramos esse Baal, nós adoramos essa Astarote. Nós levamos essas estátuas para a nossa casa e nós adoramos elas também. Nós somos infiéis perante o Senhor. E depois que eles colocaram
confessaram, isso aí está no versículo 6 já, tá? Vai me acompanhar. Isso, obrigado, essa mídia é 10. Obrigado, missionário Danilo. É o Danilo que está aí, né? É, está ali. E depois que eles confessaram os pecados contra Deus, fala que eles foram julgados, ó. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Sabe o que significa isso? Depois que eles pediram perdão a Deus, eles foram levar as causas deles a Samuel. Então eles chegavam assim: Samuel, seguinte, eu fiz um negócio com o Fábio, ele falou que ia me pagar tal dia, e ele não me pagou. E agora ele está falando que é para o mês que vem, mas não foi isso que a gente conversou. E eu não quero saber dele. Ele falou, eu quero hoje. Ele falou que ia pagar hoje e tal. E Samuel ia e falava, não, vem cá. Você tem condições de pagar hoje? Eu não tenho todo o dinheiro hoje, Samuel. Tá, mas você tem alguma parte? Ah, eu tenho metade. Então vamos fazer o seguinte. Ele pode pagar metade hoje e metade ele paga no outro mês? Pode ser assim? Tá bom, pode ser. Tá tudo certo entre vocês? Tá tudo certo. Então tá bom. Glória a Deus. Aí vinha o próximo. Samuel, esse aqui, ó, pegou meu boi, falou que ia pagar tanto, depois ele falou que o boi estava doente, o boi morreu, mas ele estava bom aqui. E aí ele falou que não vai me pagar porque o boi estava doente, mas ele não estava. Ia a Samuel e julgava a causa dos irmãos. É bom quando a gente está em paz com Deus, que a gente confessa os nossos pecados para Deus, né, Bruna? É gostoso isso. Mas também a gente precisa estar em paz com o nosso irmão. Será que você pode olhar para o olho de cada um aqui dos irmãos e olhar e falar, eu estou em paz com ele? Não é para você fazer isso, mas eu quero que você pare e reflita. Será que você está em paz com todo mundo? Está em paz comigo, Ângela? Tá. Se eu falar assim, posso almoçar na sua casa hoje? Dá, eu levo almoço lá, tem problema? Dá para almoçar? Você olharia no meu olho, comeria comigo na mesa? Agora olha para o teu irmão. Será que se o irmão falar assim, olha, quero almoçar na tua casa hoje, você vai falar assim, amém, glória a Deus, que bom. Ou você vai falar, então, querido, hoje não dá não, está meio ocupado, né? Está meio cheio, deixa para outro dia, né? Outro ano, outro século, né? Deixa para depois. Lá na glória a gente vai comer junto lá. Deus vai preparar a mesa, a gente vai comer junto. Para que pressa, né? Então não adianta você pedir perdão ao Senhor, mas teu irmão que está do teu lado aí, você não acertar as contas com ele, né, Adriano? Tem alguma coisa para acertar aí, Adriano? Não precisa falar, tá bom? Mas será que tem alguma coisa para acertar? Será que tem algum irmão que você está triste com ele? Que você ouviu que ele falou alguma coisa de você? Ou que você tenha falado alguma coisa contra ele? Uma das preparações para a vitória é isso. E às vezes a gente não consegue sozinho, né, Kézia? Mas a gente tem os homens de Deus que nos ajudam. Vai lá com o teu líder. Fala, olha, a gente precisa que você ajude, porque eu acho que estou certo. Ele acha também que está certo, mas a verdade dessa situação é que eu não consigo falar com ele, ele não consegue falar comigo. Eu estou certo, mas ele fala que ele está certo, e agora? Precisa ter alguém cheio do Espírito Santo, alguém usado por Deus para falar assim, olha, vamos fazer assim então? Tá bom para vocês? Né? Tá bom para ambas as partes? Essa é uma preparação. Por que que tem tantas pessoas que estão aprisionadas ainda? Estão presas mesmo. Porque não prepararam o seu coração nessa situação. Está se prendendo a uma angústia, a uma mágoa. Queridos, não existe gente perfeita. Não existe. Todos nós somos falhos. Se nós não pudermos ser perdoados pelos nossos irmãos, o que seria de nós? E se a gente não é perfeito, por que não perdoar as imperfeições dos nossos irmãos também? Só você pode ser imperfeito no mundo, ninguém mais.
Será que você não tem o amor de Deus para olhar e falar, não, meu irmão, você me feriu realmente, estava triste realmente, mas que bom que você veio falar comigo, eu te perdoo em nome de Jesus, coloco diante do Senhor meu coração, e a partir desse momento eu abro meu coração para que o Espírito Santo venha e leve embora toda essa mágoa, toda essa tristeza. Me perdoa também qualquer coisa. E aí Deus começa a agir. Deus começa a mover, e você vai ver como Deus move as coisas. Eles dependeram do profeta e de Deus para a libertação dos seus inimigos. Não ficaram lá, já que agora a gente vai para a guerra, eu vou comprar um 38, que meu inimigo é o meu vizinho que está importunando lá, vou comprar um 38 agora e Deus vai ser comigo, eu vou resolver essa... Não, eles dependeram do Senhor. Não fica tentando resolver as coisas por si, com a força do teu braço. Vai na força do Senhor. Depois eles ofereceram um sacrifício ao Senhor, versículo 9. Glória a Deus. Versículo 9. Ofereceram um sacrifício ao Senhor e clamaram ao Senhor quando estava em perigo. E aí olha o que aconteceu. Enquanto eles estavam oferecendo sacrifício ao Senhor, os filisteus ficaram sabendo que eles estavam reunidos para orar, se congregaram. Quando estava todo mundo espalhado, cada um no seu quarto, chorando. Um está lá no quarto chorando, o outro está lá em depressão em tal lugar, o outro não quer ir para a igreja, o outro não quer ir para o grupo de alívio. Os demônios estavam tudo felizes, tudo tranquilo. Mas quando falaram, aquele que estava em depressão lá, ele está indo para o grupo de alívio. Presta atenção, sabe aquele casal que estava para se separar? Eles estão indo no carro, eles estão indo para a igreja, eles vão orar. Os demônios começaram a se movimentar lá e falaram, não, isso não pode acontecer. Nós vamos chegar lá e vamos acabar com essa história hoje. Não vamos deixar que eles se reúnam, porque na unidade há um poder na unidade, e se eles se reunirem algo vai acontecer. Então vamos nos levantar agora, e vamos lá para derrotá-los agora. E quando os inimigos chegaram, estava bem no meio da adoração. Samuel tinha pego um cordeiro que ainda mamava, pequeno, e ele ofereceu em sacrifício diante do Senhor, e o sacrifício estava queimando, e o povo estava ali diante da presença do Senhor, olhando ali o sacrifício sendo consumido pelo fogo, e eles falando, Senhor, recebe o nosso sacrifício, Senhor, nós já deixamos os outros deuses, Senhor, nós já tiramos os balinhos, astarotes, Senhor, nós já confessamos os nossos pecados, Senhor, nós já nos acertamos com o nosso irmão, Senhor, nós jejuamos, derramamos a água perante Ti, recebe agora o nosso sacrifício, Senhor, recebe a nossa oferta, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. E os filisteus se levantaram com o seu exército para pegá-los desprevenidos e acabar com a vida deles. Mas fala que naquele dia o Senhor trovejou de uma forma tão tremenda que os seus inimigos tiveram que fugir da presença dele. Nós sabemos que o trovão, na versão NVT, põe aí no versículo mais para frente aí, onde fala do trovejar, pode passar. Olha ali, A gente leu na versão corrigida que fala que Deus trovejou de uma forma, tremenda. Mas olha como está dizendo na NVT, nova versão transformadora. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu, com voz poderosa de trovão. O trovão é o sinal sonoro da descarga elétrica, que acontece das nuvens que estão carregadas de água, prontas, ali para a chuva, e aquelas nuvens estão carregadas de energia elétrica, e há uma descarga elétrica que sai da nuvem e toca o chão. E primeiro nós vemos,
Olha o Senhor trovejando aí, olha Ele falando aí. Você está entendendo que o Senhor está fazendo algo aqui hoje? Você está entendendo que o Senhor quem está falando aqui? Você está entendendo que hoje é o dia da tua libertação? É o Senhor quem faz, queridos. E eles pegaram um pouco de água e derrubaram diante do altar. Mas aquilo foi um ato profético de uma chuva abundante que traria a libertação deles. Porque com aquela água que foi derramada, as nuvens do céu foram carregadas. E Deus começou a falar com voz de trovão. E eu estava lendo lá o que Flávio Josefo diz sobre isso lá no livro A História dos Hebreus. Flávio Josefo é um historiador judeu que viveu ali, era um contemporâneo ali dos apóstolos, dos dias de Jesus, e ele escreveu sobre, ele era um erudito, né, na cultura, na história judaica, e sobre isso ele escreveu o seguinte, presta atenção. Por efeito da onipotência de Deus, onipotência é o atributo que demonstra que Deus tem todo o poder. Por efeito da onipotência de Deus, sentiam, está falando aqui dos filisteus, sentiram, quer dizer, a terra tremer, de tal modo sob os pés que mal podiam equilibrar-se. E viram alguns lugares abrir-se a terra e tragar os que ali se encontravam. Estrugiu nos ares um trovão, tão espantoso e acompanhado de raios tão fortes, que os olhos deles se ofuscaram, e as mãos semi-queimadas não podiam segurar as armas. Assim foram obrigados a lançá-las por terra e buscar a salvação na fuga. Israel estava adorando, eles não estavam com espadas, não estavam com escudos, eles estavam todos despreparados para a batalha, porque eles estavam preparados e estavam em adoração. E vieram os inimigos com armas nas mãos, com lanças, com espadas, com armaduras, para exterminar, para acabar de vez com eles. Mas eles haviam feito um ato profético de derramar o coração dele, conforme aquelas águas estavam sendo derramadas perante o Senhor. Eles derramaram e eles colocaram as suas palavras como confissão ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram, eles oraram e o Senhor respondeu com voz de trovão naquele dia. E os trovões, a gente sabe que é um reflexo dos raios. Os raios começaram então, aquelas armas, creio eu, a Bíblia não fala, mas todo mundo sabe que quando tem tempestade de raios, tudo que é de metal, torna-se o quê? Para-raio, né? Tanto é que você quer um para-raio, é uma antena lá, que então aqueles inimigos com as espadas nas mãos, se tornaram ali para-raios. E começou a trovejar. E conforme Josefo aqui, Flávio Josefo relata, fala que eles não conseguiam, eu acho que os raios vinham, queimavam as mãos, eles tinham que largar, amedrontado, a terra estremecendo, o raio ofuscando a vista deles, mas era o Senhor dizendo, como vocês prepararam o coração de vocês, eu estou agora batalhando por vocês. Você parou tudo que você estava fazendo lá na tua casa, a situação que você estava vivendo, e você veio para adorar. Mas nesta hora o Senhor está trovejando contra os seus inimigos. Ele está trovejando contra a situação que estava te aprisionando. O peso da culpa, o peso da angústia que estava na tua alma.
e pequenas e poucas gotas de água, uma pouca quantidade de água que foi lançada sobre o altar, o Senhor derramou uma chuva abundante naquele dia. Eu posso crer. A Bíblia não fala que choveu, mas trovejou, mas eu entendo que por causa daquele ato profético de derramar água ali sobre o altar, o Senhor fez chover aquela chuva tão poderosa que acabou com os inimigos. Eles tiveram que fugir. E os israelitas perseguiram, derrotaram seus inimigos. E eles foram livres, tiveram paz, nunca mais precisaram se sujeitar. E a palavra que o Senhor tem para você hoje é o dia de você perseguir aquilo que tem te aprisionado. É o dia de você vencer. É o dia que você vai pôr para correr o teu inimigo, aquilo que te aprisionava. E é tão interessante que ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu sentei e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja amanhã? E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e eu, como gosto de fazer sempre que possível, sento e medito na palavra do Senhor, anoto alguma coisa para ajudar a minha memória que já não está tão boa. E o Senhor foi falando comigo nessa palavra. E eu vim convicto que o Senhor estava querendo falar conosco nessa palavra. Mas quando nós começamos a adorar aqui, a Jéssica pegou o microfone e falou: uma chuva diferente agora. Como é que é mesmo? Estou até emocionado aqui, que até a letra sumiu. Olha aí. Aí o Senhor falou: filho, é isso. Já estou formando a chuva aqui. E a chuva está caindo. Sabe o que isso quer dizer? Que a tua vitória chegou e é hoje. Aleluia. Aleluia. Tem um hino que eu tenho ouvido algumas vezes, que tem falado ao meu coração, porque tudo isso foi devido ao clamor, amém? Foi o clamor dele. Foi o clamor de um povo que foi respondido por Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33, versículo 3. Quem pode citar para mim que está lá em Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, diz o Senhor, eu vou te responder. Clama a mim, diz o Senhor, eu tenho a resposta. A nuvem já se formou no céu. É temporal de chuva e poder, que vai fazer os seus inimigos fugirem, que vai fazer os inimigos fugirem de você. Por isso nós vamos clamar ao Senhor. E esse hino o Senhor tem falado comigo, que nós vamos cantar. Se você puder se colocar em pé. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para você se mover de acordo com a tua fé, da maneira que você entende, que você está falando: Senhor, eu entendi essa palavra e essa palavra é para mim. Não sei se você vai vir à frente, não sei se você vai se ajoelhar, não sei se você vai para o fundo da igreja, ou se você vai ficar orando e andando em círculos, eu não sei, mas o que eu sei é que lá no céu já se formou um temporal de chuva e poder, e o Senhor vai trovejar hoje sobre os nossos inimigos. Os nossos inimigos vão fugir. Eles vão fugir. Oh, aleluia. Por isso, nós vamos clamar o nome dEle.